Pessoal, antes de tudo, eu queria agradecer o convite do pessoal do NIC por ter aceito a nossa apresentação. É uma tarefa difícil ser um dos primeiros a apresentar, né? Basicamente, a gente tem que ajudar a acordar todo mundo aí, ainda mais com um assunto técnico. Eu não vou entrar muito no detalhe técnico do FlowSpec, eu vou falar só um pouquinho sobre os conceitos relacionados à tecnologia, né? Então, hoje, FlowSpec, a gente faz até uma analogia, né? Eu como sexo na adolescência. Todo mundo fala, ninguém sabe realmente como é, todo mundo acha, todo mundo diz que faz e acaba que todo mundo acaba falando que faz também, né? Então, é mais ou menos isso que acontece hoje, quando a gente toca no tema FlowSpec, que é, hoje em dia, um tema bem relevante quando a gente fala de DDoS. Obviamente, FlowSpec não tem só uma caracterização técnica para a mitigação de DDoS, mas, particularmente, a minha apresentação eu vou estar falando sobre. Basicamente, porque aqui tem um histórico recente, 2016 e 2017, dos ataques que a gente presenciou no Brasil. Na semana passada, teve um ataque aí de 160 milhões de pacotes por segundo, que foi algo realmente que a gente nunca havia observado no mundo. Isso foi um ataque de SIM flood. Então, esses pacotes de ataque tinham 60 bytes, se eles tivessem tamanhos, por exemplo, de 1.500 bytes, um ataque de amplificação, e, obviamente, se a botnet tivesse capacidade em banda de BPS para chegaria a 1.9 terabits por segundo, esse ataque. Só que foi um ataque que a gente chama de carpet bomb. Ele tinha uma característica de atacar todos os IPs de 1/20, e ele ficava alternando entre off e on de 15 em 15 minutos. Né? O motivo para isso, muitas vezes para obfuscar a detecção, ou mesmo para dificultar a mitigação. Né? E também em 2016, durante um evento olímpico, a gente teve aí mais de uma semana de ataques superiores a 540 GB. Bom, o que isso tem a ver com o FlowSpec? Basicamente, se a gente falar em ferramentas de mitigações que a gente tem hoje em dia, a gente tem o Black Hole, a gente tem o Black Hole por origem, né, o SRTBH, e a gente tem mitigadores inteligentes. Bom, esses dois em particular, eles acabam ajudando no ataque. Né, a forma como eles são empregados, muitas vezes, na hora que você faz a mitigação do ataque, você tem que trabalhar com, no caso do Black Hole, mais crítico ainda, porque você trabalha com destino. Né? Com a origem, você trabalha com os IPs que estão originando. Nesse ataque que eu citei de semana passada, foram basicamente milhares, na verdade, milhões de IPs origem. Então, a colocação, trabalhar com Black Hole por origem era praticamente impossível. E, obviamente, com essa escalada, como a gente falou, a nível de pacote por segundo e banda, nem a tecnologia de mitigação inteligente escala dessa forma. É preciso que você tenha alguma ferramenta auxiliar. Né? E o FlowSpec ele cai como uma luva. Não é uma ferramenta nova, mas ele permite você, em alguns cenários que a gente vai citar à frente, abrir mão dessa tecnologia para conseguir ter um tratamento nessa demanda aí de ataques que a gente tem observado recentemente. Bom, o que é o FlowSpec? Né? Basicamente, fazendo uma analogia bem grotesca, é como se você montasse uma lista de acesso e pudesse distribuir ela via BGP. Né? Da forma que você distribui rotas hoje, você distribuiria um PBR, né? Um Policy Based Routing, que seria uma caracterização de um filtro, né? E que você tomaria também uma ação, que seriam os actions que estão do lado. Então, basicamente, o que você consegue fazer hoje? Você tem aqui a possibilidade de filtrar por origem, destino, protocolo, tamanho de pacote, flags TCP e bits de fragmentação. E os actions, é bem melhor, obrigado. E os actions que você consegue tomar na caracterização do tráfego. Seria o rate limit. Se você botar o rate limit em 0, o rate limit se aplica só em bits por segundo, ele assume como drop. Né? Redirect de VRF, que é muito útil, a gente vai ver mais à frente, principalmente para quem usa mitigadores inteligentes. Possibilidade de setar um DSCP. E o redirect para Next Hop, que é dependente ainda de vendors. Né? É draft ainda na RFC, e nem todas as versões, nem todos os fabricantes adotaram isso. História do FlowSpec. O draft inicial foi elaborado pela Juniper, né, junto com engenheiros da Juniper, junto com engenheiros aí do mercado. Começou a ser escrito em 2017, não é algo recente. Foi introduzido no JunoOS 7.2. Né? Depois a gente teve, em 2011, a Alcatel-Lucent. A gente teve aqui a RFC 5575 em 2011, que praticamente tentou organizar a bagunça, né, entre
como estava sendo implementados pelos vendors. Em 2014, a gente teve a introdução do FlowSpec no Cisco, no XR512. E aí a gente teve alguns aprimoramentos, e a gente tem aqui, para outubro de 2015 passado, né, foi proposta a RFC 7674. Bom, e quais são os desafios do FlowSpec, né? Você é extremamente dependente do suporte do fabricante, né? Porque é uma tecnologia nova, obviamente, dependente de versão, você tem que validar bugs, você tem que validar impacto na infraestrutura. A especificação do FlowSpec está sendo feita em flight, né? Na realidade, não foi algo que foi preparado a RFC e depois implementado. A RFC, como a gente viu vários outros protocolos e tecnologias aí, mas basicamente já existia a ideia do FlowSpec e agora está se padronizando ela. E os desafios operacionais, que seriam todos os cuidados que você tem que ter na rede ao implementar, para o FlowSpec não ser mais um problema do que o problema que você está tentando resolver. Então, a gente tem alguns limites de fabricantes, né? Acho que o que mais impacta hoje, principalmente para quem está trabalhando com FlowSpec, como a gente, é a questão de paridade de features, né? Muitas vezes você pega uma rede que tem vários fabricantes dentro dela e cada uma tem um suporte diferente, tem até a parte do redirect, que você tem que, a forma como o Cisco aceita a flag lá para redirecionar para o Next Hop ou para a VRF é diferente da Juniper e da Alcatel. Então, se você tem na sua rede vários vendors, é complexo você ter um orquestrador que distingua isso aí e faça o anúncio corretamente, que é o caso do encoding. Então, assim, a gente tem um limite. O FlowSpec, novamente, é como se fosse uma CL, no qual eu distribuo via BGP. Então, obviamente, cada vendor tem um limite de quantidade de regras, né, que eu instalo, que eu permito instalar. Então, aqui, a Alcatel Lucid, o limite dela é 512, o Cisco, no ASR 9000, 3.000 entradas, e o Juniper em 8.000 entradas. Esses limites no Cisco aqui é por line card. Tem a parte de visibilidade também, hoje em dia tem um certo desafio. Basicamente, não tem nenhum padrão para você fazer o report do que está sendo bloqueado ou não. Eu digo assim, você coletar via alguma OID ou coisas do gênero. Basicamente, hoje, o que a gente faz é coletar em cima de NetFlow, né? O NetFlow, se você tem o campo da interface destino como sendo 0, é como se o roteador tivesse descartado. A mesma coisa ocorre com ACL, ou quando o tráfego é destinado ao próprio roteador. Então, a gente acaba, o Arbor, né, acaba caracterizando o drop por FlowSpec através dessa característica do tráfego exportado por Flow, quando o FlowSpec está em ação. Existem opções aí de alguns tipos de query. Não isso aqui é vendor dependente, nem todos implementam, né? E, obviamente, você pode usar alguma solução aí por fora. Mas, assim, não existe um padrão, né? É algo que realmente ainda é um certo desafio. Acredita-se aí que no próximo ano, nos próximos anos, acho que é melhor dizendo assim, a gente vai ter um sistema, uma forma mais homogênea de se trabalhar com o FlowSpec entre os vendors. Então, aqui no Action, né, o Traffic Rate, como eu havia dito, setor 0, ele vai fazer drop. Ele só trabalha em cima de BPS, o limite é por router. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes você diz assim, eu quero filtrar tudo que for UDP, porta 123, né, amplificação NTP. Na minha rede, eu só quero deixar entrar em torno de 200 kbits por segundo. Só que você tem que contar que essa regra que você aplica é por roteador, né? Ele não tem uma comunicação entre eles. E tem um outro fato que não quando você fala com drop all, né? Esse aqui, todos os testes que eu realizei realmente tiveram uma ação efetiva de bloqueio. Mas quando eu trabalho com FlowSpec em cima de Traffic Rate, não é garantido. Tá? As filas, a maneira como o router trata isso hoje em dia, eu já vi muita disparidade das regras que se colocam. Na realidade, quando você analisa o que está passando em bit por segundo, não representa, né? A configuração de FlowSpec é por interface. Então, eu não faço uma configuração. Quando eu aplico ele no roteador, ele aplica em todas as interfaces de entrada. Basicamente, o que ele faz é instalação de um PBR, né, uma política Policy Based Routing, né, um roteamento baseado em política, bem parecido com o que já existia, né, você já consegue, não é de agora, configurar políticas de roteamento baseado em características de tráfego que diferem da tabela de roteamento IP básica que o roteador tem. Então, o FlowSpec basicamente faz isso. Acho que não tem uma apresentação que fala isso, mas vale a pena falar um pouquinho sobre o uso de CPU, né? O uso de CPU
principalmente na plataforma, na Juniper e na Cisco, que eu já tive a oportunidade de testar. Na Alcatel Lucid eu não posso dizer muito. Mas na instalação das regras você tem um aumento de CPU do line card, tipo, não é muito alto, mas depois que a regra está aplicada, é ASIC e é bem tranquilo, não existe um peso de CPU nos hardwares que suportam FlowSpec. Então, é algo que você realmente pode ter na rede de forma segura para abrir mão aí de usar quando tem ataques que possam ser filtrados por FlowSpec. Tem outras características do FlowSpec também que ajudam, que é a parte de retorno de tráfego. Tem muitas operadoras aqui, e muitas usam aí a tecnologia Arbor aí para fazer a mitigação, e hoje a gente tem possibilidade de fazer a reinjeção do tráfego, não mais por GRE em si, através de desvio, fazendo um redirect com o FlowSpec para uma VPN. Então, aqui, olha, como é que funciona na prática o FlowSpec, né? Eu tenho o tráfego entrando na rede, a regra é aplicada na interface de entrada. Aqui é o exemplo que eu citei esse slide, na realidade, era para estar numa outra posição, não sei por que ele está aqui, devo terminar a última alteração minha, mas aqui, basicamente, é a explicação sobre a questão do GRE, né? Anteriormente, quando você não usa a tecnologia FlowSpec, quando você faz o desvio para o mitigador, e você devolve isso aqui para o backbone, a rota que fazia o desvio para o mitigador, se você trabalha com ela na global, se o meu mitigador devolve para a tabela global do backbone, eu gero um loop. Então, a forma que a gente tinha mais simples de resolver isso era criar um túnel GRE do mitigador ao cliente. O FlowSpec auxilia da seguinte maneira. Eu coloco aqui, no ponto de entrada do ataque, uma regra de FlowSpec caracterizando ou o cliente ou o ataque, né? E eu faço um action como sendo o redirect para uma VPN. Então, ao invés de eu transportar esse ataque dentro da global do backbone até o mitigador, eu transporto dentro de uma VPN, que a gente chama de VPN dirty, VPN suja, né? E aí, quando o equipamento devolve para a rede, ele devolve na global, que não conhece a rota de desvio, e através da global ele consegue chegar ao tráfego limpo ao cliente. Então, é uma das utilidades também do FlowSpec. Se alguém aqui tiver interesse em conversar um pouquinho sobre isso, eu vou estar por aí depois, a gente pode conversar. Bom, FlowSpec em IPv6. Como eu falei, o FlowSpec é uma tecnologia que não é nova, né, mas, como qualquer outra tecnologia, ela acompanha muito a demanda de mercado. Hoje, a gente tem FlowSpec em V6, eu, particularmente, já testei features básicas aí de bloqueios em V6 com action de drop, não tive problema algum. Encontrei alguns problemas relacionados a redirect para IP Next Hop e para VRF. Mas cada vendor tem implementado de uma maneira, novamente, o RFC ainda não está completa, então é algo que não creio que vocês vão ter uma necessidade muito grande. A gente da Arbor, a observação de ataques em V6 é mínima, não que não ocorra, a gente sabe que é iminente, mas existe a preocupação, a tecnologia, tanto o Arbor quanto o vendor, suporta V6, mas é algo ainda que você, quando for implementar, depende muito, novamente, do auxílio do fabricante para implementar de forma correta. Então, a configuração é bastante simples, né, do FlowSpec. Aqui é uma coisa muito técnica, eu quero me aprofundar nisso, mas, basicamente, aqui no Address Family, você inclui o IPv4 FlowSpec dentro do Cisco, na configuração BGP, né, do peer que vai anunciar para você. Você habilita isso na configuração do peer. E habilita também aqui o Address Family V6. No Juniper é bem análogo, mas só que numa linha só você faz essa configuração, obviamente, utilizando outros campos aí do XML que não está descrito aqui. E no orquestrador, né, o FlowSpec é uma ferramenta que bem parecido com o BGP, né? Você tem que ter o peer faz o anúncio para você. No caso do FlowSpec, a gente chama a entidade que faz o anúncio como sendo o orquestrador, né? Aqui a gente tem um exemplo de configuração no Arbor, que você usa ele também para fazer o orquestrador. Mas você poderia não usar uma tecnologia, você poderia usar um outro router da rede e configurar ele como orquestrador. Não necessariamente precisa ser uma plataforma dedicada para isso. Como eu falei, a configuração é feita por interface. Isso tem um impacto muito grande, principalmente do ponto de vista de operadora. Obviamente, você pode tirar as interfaces que você não quer colocar, mas assim, existe um questionamento. Pelo menos já chegou a mim algum caso de clientes que pedem a operadora para fazer anúncio FlowSpec. Todos esses limites a gente já viu aí, né? Limites de line cards, limites de versão de fabricante.
Mas eu acho que o mais impactante nisso é a forma como o FlowSpec é aplicado e como a operadora vai trabalhar isso para vocês. Por quê? Você está conectado no link de acesso na operadora. O FlowSpec não é habilitado na interface de saída, ele é habilitado na interface de entrada. Então, daquele roteador que você conecta, se você quiser fazer um anúncio FlowSpec, você não vai fazer na sua interface. Isso vai ser instalado na interface que conecta ao router superior, que seria uma interface de backbone. Então, isso é crítico, né? Isso tem um peso grande. Obviamente, o FlowSpec tem técnicas de você fazer filtros para evitar que um operador ou que um usuário coloque um filtro que acabe prejudicando toda a rede, mas é mais mesmo relacionado à escalabilidade. Isso aí tem que ser, é algo muito novo para se pensar dessa forma, né? Hoje, muitas operadoras aceitam o anúncio de black hole para você fazer. Você seta a community, faz black hole nacional, internacional. Aí, obviamente, já se deslumbra a possibilidade. Opa, então eu vou pegar algo mais refinado, vou trabalhar com FlowSpec. Mas você tem que esperar um pouquinho isso amadurecer para esse tipo de possibilidade ser de fato concreta. Aqui você observa aqui o comando para você ver o FlowSpec no Cisco, né? Você tem aqui Show FlowSpec PV4 Detail, você tem a regra instalada. No caso, essa regra aqui, a gente consegue ver que, olha, bloqueio, o action é drop, né, que seria Traffic Rate 0, pro destino 777/32, protocolo UDP, porta origem 0, porta destino 0, porta origem 0. Uma ideia, né, da possibilidade. A gente que conhece aí ataques de amplificação, seria uma ferramenta aí de mão cheia para fazer bloqueios de ataques de amplificação que usam portas origens fixas. No Juniper, bem análogo ao comando, você consegue ver a regra, tá? A parte de versão de desvio por FlowSpec. Vou passar aqui, que eu acho que eu estou com o tempo um pouco apertado. Não vou fazer muita piada, não. As técnicas de desvio, né, para ferramentas de mitigação. Eu tinha falado um pouquinho anteriormente, mas basicamente aqui é um exemplo gráfico, mas um pouco mais técnico. O que seria? Aqui eu tenho a internet. Aqui eu tenho o PE da rede, né? E eu tenho o meu Scrubbing Center, seja qual é a tecnologia que está sendo usada aqui. Mas, basicamente, para eu fazer o desvio, hoje em dia a técnica mais usada seria a parte de fazer aqui uma VRF Lite, que é uma tabela de roteamento separada dentro desse router. Mas isso é um pouco limitante, não escala, né? O desvio para o redirecionamento para VRF por FlowSpec permite você fazer esse anúncio aí de forma dinâmica, né, em todos os PEs e CEs da rede. E, basicamente, o que você faz aqui a gente tem uma regra que diz para o IP 2111 na porta 80, que seria, nesse nosso cenário hipotético, esse cara está sendo atacado na porta 80, eu vou fazer uma ação que vai ser o target VRF, vou desviar um tráfego com essa característica para uma VRF que previamente foi criada, que eu dei o nome de Dirty VRF. Então, a partir daí, esses pacotes são colocados dentro dessa VPN, né, e são entregues fora da tabela global para o meu Scrubbing Center. O meu Scrubbing Center trata de limpar isso e devolve o tráfego limpo pela global. É uma forma muito mais simples e limpa de fazer do que usando GRE. Não que GRS seja a única opção, tá? A gente sabe que existem várias outras. Quando a gente fala de tecnologia de backbone, basta a criatividade, ter uma boa engenharia para você adotar aí a melhor técnica, obviamente levando em consideração todo o custo operacional e tal, mas, assim, falando a respeito de GRE, basicamente, essa técnica aqui ela tem um ganho em relação à complexidade da utilização dela. Bom, como é uma tecnologia nova, a gente viu que tem um bastante limitante em relação ainda a suporte de vendors, bugs, tudo isso. Então, obviamente, como qualquer tecnologia, é necessário que você tenha algumas práticas, boas práticas a implementar. Então, seria o seguinte, bom, FlowSpec, beleza, ótimo, funciona? Sim, funciona. Porém, a minha infraestrutura em primeiro lugar. Eu tenho que fazer uma análise, pesar a minha infraestrutura, aquela questão que eu falei do FlowSpec ser aplicado na interface de entrada, né? Conhecer sua vítima, não somente do ponto de vista do atacado, mas a vítima, muitas vezes, pode ser o seu próprio router, né? Quer dizer, como é que o meu router se comportaria com isso? E entender as minhas possibilidades, né? O que eu consigo fazer, minha capacidade. Então, o FlowSpec, bom, não é uma ferramenta mágica, como eu disse, é uma ferramenta auxiliar, porque a gente tem observado de ataques aí, no mundo, em relação à volumetria. Muitas vezes, a tecnologia que você tem hoje na sua rede, ela não escala de forma tão ágil. Obviamente, existe a questão de investimento, tudo isso, em tecnologias de mitigação,
E como existem tecnologias como o FlowSpec que permite você lidar com ataques de forma eficiente, acho que vale a pena a gente sempre, apesar de eu ser um vendedor de equipamento de mitigação, a gente sempre trabalha com o cliente em cima de solução, né? Então, o FlowSpec não há dúvida de que ele é uma ferramenta auxiliar e ele permite você ter um ganho aí de mitigação na sua infraestrutura atual. Basicamente para ataques que têm características muito simples, né? Então, assim, se você fala de um ataque de amplificação NTP, SSDP, Chargen, MS-SQL, basicamente você olha a porta origem e o protocolo origem. Você consegue filtrar de forma bem eficiente esse tipo de ataque. Então, o FlowSpec ele cai como uma luva como isso. Obviamente, para ataques em cima de DNS e SIM, que aí o SIM seria o maior desafio, você pode abrir mão do FlowSpec? Pode, só que de uma forma muito mais granular e muito mais cautelosa do que com esses protocolos acima. Então, obviamente, com todas essas possibilidades, você tem que analisar o seu SLA, né? Você tem um ataque maior do que a sua capacidade de mitigação. Aí você analisa, bom, vou abrir mão do FlowSpec ou vou aplicar o Black Hole? Aí vai entrar toda a necessidade de um negócio, né? O cliente, quem é o cliente, se o cliente realmente está fora, se eu aplico um black hole ou se extrapolou minha capacidade do mitigador, isso tem que ser levado em conta, isso tem que estar no seu plano operacional aí, né? Obviamente, do lado do equipamento que vai receber o anúncio FlowSpec, você tem que tomar algumas medidas, que basicamente a gente toma quando faz configuração de prefix leaks de BGP, né? Você faz aí, toma conta aí de qual é o prefixo máximo que o cliente pode anunciar para mim, cria algumas regras de quantidade de anúncios que ele pode fazer por minuto. Isso tudo, obviamente, tem que entrar nessa política sua de FlowSpec para evitar problemas na sua própria rede. E eu acho que o principal aqui é respeitar a capacidade do seu hardware, né? Fazer teste, trabalhar com o fornecedor. Mas, novamente, o FlowSpec é uma ferramenta importantíssima para se ter em mão hoje em dia, principalmente com os ataques que a gente tem observado no Brasil aí numa história recente. Então, a gente tem controle de anúncio, controle de quantidade de rates de update que você pode ter, fazer prefix match validation, bem parecido com o prefix list de BGP normal, prefix count restriction, trabalhar com community é interessante também. Aqui tem uma opção que o mitigador Arbor tem para trabalhar com FlowSpec, então ele, de certa forma, quando analisa um ataque, ele consegue validar as origens e usa o FlowSpec para fazer o offload disso para a rede, para diminuir a carga de acesso de pacotes a ele. Bom, quando você faz uma política de FlowSpec, você vai optar por fazer ela de forma global, seria todos os routers instalam, ou eu faço de forma regional. É legal você aplicar isso de forma regional, né? Até por algumas características do protocolo, da forma que ele é distribuído e do risco que você pode ter aplicando isso de uma forma global. Então, é natural você imaginar que você fazer isso segmentado é mais interessante do ponto de vista de saúde da rede do que fazer isso de forma global. Bom, pessoal, acho que eu terminei com 40 segundos antes. Não saí para isso, mas com alguma dúvida, não sei se a gente abre espaço, acho que não sei se eu falei rápido demais, é um assunto extremamente técnico, eu não quis ser extremamente técnico aqui, eu quis fazer um overview do que é a tecnologia, de como talvez vocês tenham que começar a pensar nela como ferramenta auxiliar de mitigação aí. Tiago Sete, da Algar Telecom. Parabéns pela apresentação, Cleber, ficou muito bom, bem explicativo. Uma dúvida você chegou a comentar, mas eu queria que vocês tivessem uma explicação sobre a sua experiência, a experiência da Arbor, com o uso do FlowSpec nas conexões eBGP externas, com clientes, provedores, né? Se, na experiência que você tem com essas empresas, se tem alguém fazendo, realmente, ou se fizeram e desistiram, e o que você vê para o futuro, que realmente é algo que deve evoluir, vamos ter isso na indústria como algo comum, ou se realmente é algo que não deve pegar assim. Obrigado. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho de como foi a implementação de Black Hole. Eu acho que basicamente bem similar a isso. A gente teve uma pressão de mercado, né, que seriam de clientes que tinham uma necessidade de ter uma certa autonomia do que ele gostaria de bloquear e não, e isso amadureceu.
No caso do FlowSpec, eu vejo um caminho parecido. Respondendo a sua primeira pergunta, tem alguém fazendo? Não. Por quê? Porque ainda existe muita restrição técnica do protocolo. O exemplo que eu citei, o FlowSpec ele é colocado na interface de entrada. Eu acho que se ele fosse aplicado na interface de saída e a operadora tivesse um controle de que, olha, o cara está anunciando, eu apliquei na interface dele, se ele anunciou algo errado, o problema é dele, tudo bem. Mas hoje a tecnologia ainda não permite isso. E outra coisa é o limite de hardware. Como a gente viu, novamente, a operadora tem uma necessidade dela. Ela tem... A operadora no Brasil que utiliza o FlowSpec, sim, a maioria, para proteção interna. Para abrir mão, no caso de ataques grandes, que a infraestrutura dela não está preparada. Tá? Isso levando em conta quem? O cliente final, que está sendo protegido. A sua pergunta foi relacionada à automação. Né? Eu tenho um link BGP com a operadora, da mesma forma que eu anuncio o meu V4, eu quero anunciar uma capability de FlowSpec. Hoje, nenhuma faz. Basicamente porque, para a FlowSpec, ela tem uma limitação, como a gente viu. No Cisco tem 3.000, no Juniper 8.000. É um número relativamente baixo, quando a gente fala do ponto de vista de ataque DDoS. Tá? Principalmente se você for falar de alguns tipos de ataque que tenham variação de origem. Eu acho que é um caminho que vai invariavelmente acontecer. A velocidade com que isso vai acontecer depende muito de como os fabricantes vão correr atrás para implementar técnicas seguras para permitir essas operadoras ofertarem. Tá? Até porque, para a operadora, é vantagem. Se você tiver uma maneira controlada de permitir o cliente se proteger, não sei se cobrando ou não, isso aí vai de cada uma, é uma vantagem operacional para ela. Eu acho que isso não ocorre hoje, talvez no futuro de curto, médio prazo não vá ocorrer, por conta ainda dessa complexidade de implementação. É algo ainda que tem que ser muito pensado e não pode ser distribuído de forma muito ampla. Obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu sou Antônio Moreiras do NIC, mas a pergunta surgiu de uma conversa no chat com o Igor. Eu não sei se eu vou expressar corretamente. Você falou que, em sua opinião, as operadoras não estão disponibilizando essa funcionalidade como um serviço para os clientes por conta de restrições técnicas. Eu gostaria de saber se isso também não tem a ver com restrições de mercado. Tipo, você tem serviços mais lucrativos, ou você está oferecendo um serviço, por exemplo, de tráfego limpo, ou algum outro serviço de proteção DDoS, você não oferece essa funcionalidade que poderia ser uma alternativa a isso aos seus clientes para proteger. Eu entendi a pergunta. Na realidade, as operadoras hoje utilizam isso para proteger os clientes, só que de forma transparente para eles. Não existe a automação do cliente fazer o anúncio. Né? Em relação ao que você citou aí, será que ela não faz isso por conta de um serviço que ela oferece e que já isso aí estaria contra? Num primeiro momento, eu digo a você que não. Hoje, não é isso. Se vai acontecer dessa forma no futuro, é difícil dizer. Tá? Mas hoje, realmente, o que eu diria que é o limitante é a forma como o FlowSpec é aplicado, o peso que ele tem em relação à infraestrutura, não em relação à CPU, mas em relação aos riscos que ele oferece. Né? Eu já presenciei, hoje, inclusive, fiquei sabendo de alguns casos de utilização de FlowSpec que causaram realmente problemas a redes, mesmo sendo utilizados internamente. Então, assim, é algo que é muito... Quando você fala de um backbone de operadora, ele tem... É como se fosse, sei lá, acho que um castelo de cartas. Né? Você tem que ter muito cuidado com o que mexe. Uma feature nova que você aplica, uma forma nova que você vai fazer de roteamento, ela pode ter um impacto muito grande, não só no cliente que quer fazer isso, mas em todos os outros. Parece, quem trabalha aqui em grandes operadores sabe que é assim que funciona. Então, não é uma decisão muito simples. Eu já tive em reuniões de operadoras conversando sobre esse modelo de anúncio, já me questionaram sobre isso. Hoje, o que eu posso dizer é que o modelo técnico não comporta isso. Tá? Se no futuro, quando a gente tiver uma FlowSpec maduro na maioria dos fabricantes, se isso vai ser adotado, é difícil dizer. Mas eu acho que talvez seja uma opção plausível. Eu acho que talvez o custo-benefício disso, ainda mais na escala que a gente está vendo de ataques, talvez seja uma maneira de sobrevivência. É difícil realmente dar uma certeza. Hoje eu sei que é bem complexo. Quem abriria a mão de fazer isso teria que assumir um risco muito grande. Uma dúvida? Ô, pessoal, obrigado, hein?